Olá, pessoal. Eu sou Andréa Capelli e estou aqui para resolver algumas questões da prova de conhecimentos gerais da Unesp de 2020. Vamos dar uma olhadinha na prova para a gente resolver juntos? Bora lá. Tá na tela? Eu vou começar pela questão de número 84. Então, vamos lá, dar uma olhadinha nela. A prova da Unesp, ela tem 30 questões, né, divididas entre ciências da natureza e matemática. Então, há vários encontros entre as disciplinas. Essa questão 84 tem todo um contexto da química, mas é uma questão de matemática. Vamos lá. Estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o desenvolvimento da química como ciência. Por volta de 450 a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito construíram a hipótese de que o mundo e, em consequência, a matéria eram constituídos a partir de unidades idênticas e indivisíveis, chamadas átomos. Contudo, foi somente a partir do século XIX que a realização de experimentos tornou possível a comprovação de hipóteses desenvolvidas ao longo do tempo. Um dos primeiros modelos aceitos foi criado por John Dalton, apresentado em um livro de sua autoria, publicado em 1808. Anos depois, outros dois principais modelos foram desenvolvidos, até que em 1913, o físico Niels Bohr publicou um livro com sua teoria sobre o modelo atômico. Tomando como referência as datas de publicação dos trabalhos de Dalton e de Bohr, a linha do tempo que apresenta os fatos históricos do desenvolvimento do modelo atômico com espaço proporcional à distância de tempo entre eles é. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Observem que o canto direito da linha, ele é idêntico para todas as alternativas. Então, ele mostra o modelo de Dalton, em 1808, o modelo de Bohr, em 1913, e aí existe um segmentinho horizontal, né, que está marcando a distância entre esses dois eventos, e aí tem lá pontuado Thomson, Rutherford, mas isso se repete em todas as alternativas. O que varia é a localização dessa teoria de Leucipo e Demócrito. Então, há quanto tempo atrás, né, proporcionalmente, essa teoria aconteceu? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na lousa, na resolução que eu estou propondo para vocês. Vejam, aquele segmentinho horizontal, né, aquela marcaçãozinha, ela se refere ao período que vai de 1808 a 1913. Então, ela tem a duração, né, de tempo existente nesse período é de 105 anos. A diferença de um ano para o outro é de 105 anos. E aí, se a gente parar para pensar, né, na outra etapa da nossa representação, então, desde das teorias dos gregos, 450 antes de Cristo, até 1808, que é quando o Dalton aparece, quanto tempo nós temos? Então, lembrando que aqui o marco zero seria o nascimento de Cristo, nós temos a existência de Cristo, né? Então, nós temos 1808 após Cristo e nós temos 450 anos antes de Cristo. Então, a distância entre esses dois números é a soma desses valores. São 2.258 anos, que se a gente for dividir em porçõezinhas de 105 anos, 2.258 por 105 dá 21,5, né? Então, seriam 21,5 pedacinhos à esquerda da teoria de Dalton, que deveria aparecer Demócrito e Leucipo.
E isso eu vou voltar até aqui a apresentação para vocês verem novamente, é o que a gente encontra na alternativa E. Vejamos, ó. Vamos contar juntos aqui, ó, se você observar de Dalton, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e meio pedacinhos antes de Dalton aconteceu a teoria de Leucipo e Demócrito. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Próxima questão de número 85. Achei ela bem trabalhosinha, mas vamos lá. A Companhia de Engenharia de Tráfego, 7, divulgou um estudo apresentando a mobilidade no sistema viário da cidade de São Paulo. Um dos resultados desse estudo consiste na comparação da velocidade média do tráfego geral em um importante conjunto de vias, no sentido bairro-centro, BC, e no sentido centro-bairro, CB, nos horários de pico dos períodos da manhã e da tarde, de 2013 a 2017. O gráfico apresenta esse comparativo. Então, nós temos ali no topo esse verde tracejado, seria centro-bairro de manhã. Esse azul curvo, né, também marcado por triangulinhos, é bairro-centro à tarde. Essa linha preta contínua, ela é bairro-centro de manhã. E a linha cor-de-rosa, também contínua, centro-bairro, à tarde. De acordo com o gráfico, em apenas um dos sentidos e em um determinado período, foram registradas seguidas reduções anuais no tempo médio de deslocamento ao longo das vias. Vamos interpretar isso aí, né? O que seria diminuição do tempo, redução anual do tempo médio de deslocamento? Se eu demoro menos tempo, é porque eu estou conseguindo atingir uma velocidade cada vez maior. Então, em um apenas dos sentidos e em um determinado período, a gente verificou isso, diminuição do tempo do percurso, ou seja, aumento da velocidade. A única curva que só aumenta sempre é a curva preta, é a curva que se refere ao bairro-centro de manhã. Então, vejam, de 18,4 a velocidade aumenta para 20,7, depois 22,1, 23,4 e 23,5. Esse é o único gráfico, a única curva que só aumenta a velocidade. Todas as outras têm aumentos, mas também têm diminuições. Então, a gente vai observar este gráfico, tá? BC de manhã. Comparando 2017 com 2013, a redução do tempo de deslocamento nessas vias, em porcentagem, é de aproximadamente. Então, vamos comparar 2017, quando a velocidade é 23,5, com 2013, quando a velocidade era 18,4. Ok, a velocidade aumentou, mas o tempo de percurso reduziu. Se ele reduziu, ele quer saber, reduziu quantos por cento? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, vocês verão na minha resolução, foi entender o seguinte, né? Velocidade média é dada pela razão ΔS por ΔT, mas então eu posso trocar ΔT e velocidade de lugar. Eu posso passar o ΔT multiplicando e a velocidade média dividindo. Então, ΔT é ΔS dividido pela velocidade. E aí, eu adotei um ΔS qualquer aqui para as duas situações.
em 2013 e em 2017. Eu poderia ter escolhido qualquer valor para ΔS, inclusive nenhum. Eu poderia ter deixado ΔS mesmo, tá? Mas para facilitar o nosso entendimento, eu adotei que esse espaço seria de 1 quilômetro, tá? Então, o ΔT em 2013, vamos lá, 1 quilômetro dividido pela velocidade média, que era 18,4. O ΔT em 2013 é, portanto, esta fração, 1 sobre 18,4 hora. Hora porque a velocidade está em quilômetro por hora e porque o espaço que eu escolhi está em quilômetro. Mesma coisa para 2017. Então, vamos lá, ΔS, 1 quilômetro, o mesmo espaço, para a velocidade média, que agora é 23,5. Então, o novo ΔT, né, o tempo gasto para percorrer 1 quilômetro, seria 1 por 23,5 hora. Daí, eu lembrei para nós aqui qual é a fórmula do desconto percentual. Por que desconto? Porque a gente está imaginando que esse tempo vai diminuir, ele vai reduzir. E toda vez que a gente reduz, podemos associar ao descontar, tirar, tá? Então, valor final, o tempo em 2017 é o valor final. Coloquei aqui, ó, 1 sobre 23,5. É o valor inicial, esse tempo inicial era 1 por 18,4, multiplicado por 1 menos x%. Então, essa aqui é a fórmula do desconto, esse é o tempo em 2017, esse é o tempo em 2013. Daí, se esse 18,4 está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. E aí fica 18,4 por 23,5 é igual a 1 menos x%. Essa conta, se você realizar, você vai ver que vai dar 0,78. É igual a 1 menos x%. Agora eu passei isso aqui que estava negativo para o outro lado. Então, x% é 1 menos 0,78. 1 menos 0,78 dá 0,22 e passo 100 multiplicando. Então, 0,22 vezes 100 significa que esse nosso x% era 22%. Na alternativa correta, a gente já olha junto, se eu não me engano, está 21,7%. Mas por que que dá essa pequena diferença, né? Porque quando a gente faz essa conta, esse resultado não é exato, tá bom, pessoal? Então, por isso dá uma mínima diferença no valor obtido aqui com os cálculos e no valor da alternativa C, que é a que mais se aproxima desse 22. Confesso a vocês que eu tive um pouco de dificuldade em fazer esse exercício, porque num primeiro momento eu quis trabalhar com a velocidade, né? Então, qual foi o aumento da velocidade? Se a gente vai por esse caminho, a gente vai chegar numa alternativa incorreta. Então, daí eu quebrei a minha cabeça e pensei, bom, ele não está me perguntando sobre a velocidade, ele está me perguntando sobre o tempo. Então, é preciso focar no tempo. Bom, vamos seguir a nossa resolução agora com a questão de número 86. Vamos lá? Eu achei uma questão tranquila. Há quem diga por aí que é uma das questões mais difíceis da prova, eu não acho, não. Vamos lá, vamos ver o que vocês acham. Questão 86. Uma cidade tem sua área territorial dividida em 4 regiões. O esquema apresenta, de modo simplificado, a área territorial e a densidade populacional dessas 4 regiões. Então, a gente está trabalhando aí sem unidades, né? Essa área está trabalhada em números absolutos, não sei a unidade, assim como a densidade populacional também não tem unidade.
No entanto, a gente consegue fazer boa leitura, né? Por exemplo, a região sul, ela tem uma densidade de 5 habitantes por quilômetro quadrado, sei lá, 5 habitantes por unidade de área, e a área dessa região sul é 2. Já a região leste, essa bolinha verde, tem uma densidade 8 e área 5. A região norte tem densidade 6 e área 7,5. E a região oeste tem densidade 2,5 e área 12. A participação das populações dessas regiões na população total da cidade é. Então, acho que agora é importante a gente ficar de olho no gráfico, eu não vou minimizar, não vou ampliar a lousa, espero que vocês consigam fazer uma boa leitura. Mas a densidade populacional, ela dá para nós o número de habitantes por quilômetro quadrado, por exemplo, né? Ela dá o número de habitantes numa certa área. E foi isso, então, que eu destaquei aqui, ó. Densidade populacional me dá número de habitantes por uma certa área. E aí, então, se eu quero calcular o número de habitantes, eu posso passar a área multiplicando aqui para a esquerda. Então, o número de habitantes será calculado fazendo-se densidade vezes a área. E foi o que eu fiz para as 4 regiões. Então, região sul, densidade 5, como a gente já leu ali, área 2, 5 vezes 2, 10. Região leste, 8 vezes 5, 40. Região norte, 6 vezes 7,5, 45. Oeste, 2,5 vezes 12, 30. De novo, pessoal, a gente não sabe se isso aí são milhões de habitantes, não sabemos. Vamos trabalhar do jeitinho que estão os números, tá? E aí, como ele me fala de população total, eu fico interessada, né? Qual seria o número de habitantes total? Então, 10 com 40 dá 50, com 45 dá 95, com 30 são 125 habitantes nas 4 regiões. Quando a gente olha nas representações, vejam, as figuras que aparecem nas alternativas A, B, C, D e E, elas têm 5 corpos por 5, ou seja, são 25 indivíduos, né? 25 desenhinhos de corpos de indivíduos nas alternativas. Então, o que eu percebi foi isso. Esses 125 habitantes, eles estão representados em 25 corpinhos, 25 figuras. Ou seja, na representação, o que aparece é 1/5 do real, né? Então, os 125 habitantes totais estão representados apenas por 25 desenhos. Se a representação propõe 1/5 do real, então eu apliquei esse 1/5 a todos os números, a todas as regiões. Então, 1/5 de 10 é 2. É só dividir por 5. 1/5 de 40 é 8. 1/5 de 45 é 9. E 1/5 de 30 é 6. E daí, se a gente procura, né, pelas cores, região sul só tem 2 representantes na figura final. Isso, se eu não me engano, deixa eu ver, região sul, que cor ela tem mesmo? Azul. Então, qual figurinha que só tem 2 azuis desenhados? A letra D, a letra C, a letra B, eu já joguei fora a A e a E, certo? Aí, por outro lado, região norte, vermelha. Região norte, eu quero 9 corpinhos vermelhos. Onde que tem 9?
Na letra B tem 9. Na letra D de dado tem 9. Certo? Então, a gente vai procurar verde, leste. Olha aqui, o leste tem que ter 8 verdinhos. Qual figura que tem 8 verdinhos? A não é, a B não é, a C não é, a D? A D e a E, certo? Então, você vai procurando todas essas coincidências. Eu fui indo para cima e para baixo, acabei perdendo um pouco as contas aqui, mas destaco para vocês aqui que a alternativa, então, correta é a letra D de dado. É ela que tem 2 azuis, é ela que tem 9 vermelhos. Vamos lá, conferir? D de dado. 2 azuis? Ah, não, isso, estou olhando aí. D de dado, 2 azuis, 9 vermelhos, 8 verdes e 6 laranjas, que é a região oeste. Então é isso. Essa é a questão de número 86. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou interromper a gravação desse vídeo e volto em alguns segundos com o vídeo número 2, segunda parte, porque daí já deixo a lousa pronta dos próximos 3 exercícios. Até logo mais!